Começa agora JusPlayCast, o podcast do JusPlay. Apresentação: Márcio Cavalcante e Rogério Sanches. Olá, amigas e amigos do JusPlay. Vamos começar mais uma edição do JusPlayCast. Hoje o tema que vamos tratar é cooperação jurídica internacional e não poderia ter ninguém melhor para falar sobre esse assunto do que o professor Vladimir Aras. O professor Vladimir Aras é mais um nobre soteropolitano. Ele é mestre em Direito Público pela UFPE, especialista em Gestão Pública pela FGV, professor assistente de processo penal na Universidade Federal da Bahia, membro do Ministério Público Federal desde 1993, atualmente no cargo de Procurador Regional da República em Brasília, coordenador do Grupo de Apoio ao Tribunal do Júri Federal, da Segunda Câmara de Revisão do MPF, e um pesquisador intenso da área de lavagem de dinheiro, criminalidade organizada e cooperação penal internacional. Inclusive, ele foi secretário de Cooperação Jurídica Internacional da PGR no período de 2013 a 2017, ocasião em que foi designado pelo PGR para representar o MPF em várias missões internacionais, em diversos países, em várias edições da INCLA. E a gente vai falar um pouco sobre esse tema, que é um tema super importante, cada vez mais atual, e vamos contar aí com a opinião de um especialista na área. Meus cumprimentos também ao Rogério, que divide aí comigo essa apresentação, coordenador do JusPlay. Rogério? Vai ser um tema muito interessante e, com certeza, os nossos ouvintes ou telespectadores vão aprender bastante. Verdade. Márcio, eu quero começar cumprimentando você, meu co-coordenador neste projeto JusPlay. Estamos curtindo bastante, inclusive o podcast, que está na 3ª edição. Podcast, no dia de hoje, recebe Vladimir Aras, muito bem apresentado pelo Márcio. E, Vladimir, antes de passar a palavra, eu quero aqui comungar de uma opinião que é generalizada. Esse tema que você vai debater hoje não é um tema fácil. Não é um tema fácil, é um tema que aparece como um bicho-papão nas provas de concurso. Para os operadores do direito, sorte daquele que tem seu WhatsApp. Não é verdade? Sorte daquele que tem o seu WhatsApp, porque daí fica tudo muito mais fácil. Então, o bate-papo nosso hoje vai ser de grande serventia para os estudantes e para os operadores do direito. Vladimir, passo a palavra para você. Vamos aqui estabelecer essa discussão saudável, mas você, desde logo, saiba que vai falar muito mais do que eu e o Márcio. Obrigado, viu, Vladimir, por aceitar o convite. Tá bom, Rogério. Muito obrigado a você pelo convite. Obrigado também a Márcio pela oportunidade de estarmos aqui conversando sobre esse tema. E agradeço aí pela gentileza de vocês, Vocês são muito gentis e generosos. E eu gostaria de começar a falar sobre cooperação jurídica internacional, tratando do que é cooperação internacional, porque a cooperação jurídica internacional em matéria penal é apenas uma das várias manifestações dessa temática que, para começo de conversa, não é exclusiva do direito, não é um campo de atuação exclusivo do direito, é um campo em que diversas disciplinas interagem e talvez a principal delas seja a dos profissionais de relações internacionais. Então, há um campo aí também para concurseiros de relações internacionais que buscam a carreira de diplomatas, de oficiais brasileiros no campo das relações internacionais, e esse é um campo muito, muito estudado por eles, porque a cooperação internacional ela pode se manifestar como cooperação para a defesa, segurança nacional, pode se apresentar como cooperação para o desenvolvimento, cooperação para a promoção dos direitos humanos e assim por diante. No campo jurídico, nós temos o nosso nicho, a cooperação jurídica internacional, que pode ser uma cooperação que lida com os temas não penais e a outra que lida com os temas penais. Aquela cooperação dos temas cíveis, não penais em geral, ela abrangerá também temas muito importantes para alguns concursos, viu, Rogério e Márcio?
porque, por exemplo, a gente tem situações de adoção internacional, isso é o campo da cooperação jurídica internacional cível. Nós temos a cooperação agora, recentemente introduzida na Lei de Falência 11.101 de 2005, alteração de 2020, com a introdução ali do tema da insolvência transnacional, que é tema de competência da Justiça Estadual, como tudo em matéria de falência. Nós temos a cooperação para alimentos. Então, quando você vai estudar alimentos, prestação de alimentos no Brasil, todo mundo sabe como é que funciona. Mas quando o alimentante está no exterior, quem é que cuida disso? O sujeito tem que entender um pouco de cooperação internacional para poder operar as soluções aqui nesse tipo de processo, estando alimentante no exterior ou alimentando no exterior. Tudo cooperação cível. Mais um exemplo de cooperação internacional cível. Nós temos ali o sequestro ou os aspectos civis do sequestro internacional de crianças, que dizem respeito àqueles dramas humanos em que uma brasileira casada com um estrangeiro moram no exterior, e aí essa brasileira, por motivos diversos, às vezes por violência doméstica até, deixa o país lá, Rogério, deixa lá o marido e vem com o filho para o Brasil. Isso é um ilícito internacional e precisa ser equacionado mediante o uso de ferramentas de cooperação jurídica no campo cível, porque o nome é sequestro, mas essa convenção específica que trata desse assunto trata apenas dos seus aspectos civis, que exigem, por exemplo, a restituição da criança ao exterior. Bom, isso é um nicho. E o que nos traz hoje aqui é a cooperação penal. A cooperação penal ela coexiste com um outro segmento da cooperação internacional, que é a cooperação administrativa, que tem aí as utilidades para organismos como o COAF, as UIFs, as unidades de inteligência financeira. Estou puxando aqui já para o nosso campo do penal e processo penal. Então, o IFs, as unidades de inteligência financeira, como o nosso COAF, se relacionam internacionalmente, obtêm dados e informações que podem ser úteis para o trabalho do Ministério Público, para o trabalho da polícia ou do judiciário, no enfrentamento da lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo, cooperação administrativa. Nós também temos a cooperação entre as agências anticorrupção, como a CGU, que lidarão com o tema corrupção para a tutela de administração pública estrangeira. Vocês sabem, a 12.846 atribui esse papel à CGU, então a CGU terá um interesse também em realizar a cooperação internacional no plano administrativo. E assim, e por aí vai. E a principal forma de cooperação administrativa é aquela que mais nos interessa, é a cooperação policial. Então, quando se fala em cooperação jurídica em matéria penal, nós temos coladinha aí essa cooperação administrativa e especialmente a cooperação policial internacional, que aliás, é o campo em que a cooperação para o enfrentamento da criminalidade mais cresceu, por conta da criação de estruturas muito, muito densas e muito estáveis, já a essa altura, que permitem essa interlocução das várias forças policiais num cenário complexo de globalização econômica e um cenário de intenso compartilhamento de atividades humanas de todo tipo. Viagens internacionais, o comércio exterior, a transferência internacional de capitais, negócios de toda ordem e atividade de todo tipo, que exigem, obviamente, que haja uma facilidade no trânsito do trânsito do direito, da comunicabilidade do direito. E aí, se nós colocarmos aí o fator criminalidade nesse cadinho, o que é que nós vamos encontrar? Uma realidade na qual os criminosos também se beneficiam dessas facilidades de transportes, dessas facilidades de transferência internacional de valores, dinheiro sujo, criminosos agora viajando, e não só os turistas e os homens de negócio, homens e mulheres de negócio, os criminosos também importando mercadorias ilícitas e distribuindo por esses mecanismos logísticos que são tão úteis para este tempo em que vivemos. Então, o que é que acontece aí? A globalização potencializa a criminalidade, dá mais poder aos criminosos individualmente considerados ou tidos vistos no seu contexto associativo, né? E isso é exatamente esse fenômeno, a junção desses fenômenos
da globalização, com a expansão das telecomunicações e com o incremento da criminalidade organizada transnacional, que fez surgir a necessidade de estudarmos mais a cooperação jurídica internacional em matéria penal e de avançarmos na evolução do sistema de cooperação policial internacional, que vai fazer 100 anos. É um tema que a gente estuda hoje como novidade, é uma novidade para o Brasil, mas é um tema que já se estrutura nessa linha da cooperação policial desde pelo menos 1923, quando a Interpol, a Organização Internacional de Polícia Criminal, foi criada na Europa. E hoje já existe... E é pouco conhecido ainda, né, professor? Assim, é muito pouco debatido, né? Eu lembro que quando a gente falava assim, cooperação jurídica internacional, vinha logo à mente a questão das cartas rogatórias, né? Daquelas infindáveis cartas rogatórias que iam para nunca mais voltar, né? E aí, né, eu ia pedir para que o senhor falasse um pouco sobre esses novos instrumentos, né? Sobre o EMILAT, por exemplo, no caso do acordo com os Estados Unidos, né? E também dos limites mesmo da questão dessa cooperação entre as polícias e os limites da reserva da jurisdição, né? Um apanhado geral também da jurisprudência, né? Nesse ponto também para a gente conhecer um pouco mais esses outros instrumentos. E só fazer uma observação, Márcio e Vladimir. Escutando o Vladimir falando, você percebe a importância do tema. Você percebe que o tema não é novo, apesar de ser tratado como se novo fosse. Vladimir está trazendo para nós um cenário que está para completar um século de vida. E você traz algo que me chama a atenção, Vladimir, aqui bate muito a minha porta. Onde você escuta falar em cooperação jurídica internacional, você já pensa em justiça federal. E você traz aqui um cenário em que a cooperação jurídica internacional pode ser trabalhada também envolvendo a justiça estadual. Claro, não raras vezes irmanada com entes federais. Mas olha que interessante. E se você, então, ouviu Vladimir falar isso, vai nos editais de concursos estaduais, Ministério Público, magistratura, você não encontra um tópico, ou se encontra, é mais ou menos como onde está o Oli. Você tem que procurar bastante. E ainda que esteja no edital, nunca é cobrado, e é um tema que tem que ser cobrado. Então, por isso que, às vezes, ele aparece como novidade, Vladimir. Ótima observação, Rogério. Eu vou partir aqui das questões que Márcio pontua, que são muito importantes. E aí, seguindo nessa linha de que é um novo campo de estudo, mas num tema velho, preciso lembrar que, como o Márcio agora mencionou a rogatória está no nosso CPP, né? Está escrito lá no CPP. O CPP tem 80 anos, fez agora de editado, né? Fará 80 anos de vigência, muito em breve, em 1º de janeiro de 1942, ou já fez. O fato é que o sistema de cooperação jurídica internacional no Brasil, ele, na verdade, não começa lá naquele final do CPP, onde está a carta rogatória, viu, Márcio? A cooperação jurídica internacional começa, por incrível que pareça, no artigo 1º, inciso 1º do CPP. Eu gosto sempre de dizer isso, porque a gente estuda o artigo 1º, inciso 1º do CPP, e a gente nunca nota que ali estão 2 regras de cooperação jurídica internacional, que são muito úteis à cooperação jurídica internacional, para que nós, primeiro, saibamos diferenciar qual é o direito aplicável. A cooperação jurídica internacional, dizem uns autores, que se coloca dentro do direito internacional privado, outros dizem que se coloca, em parte, pelo menos, dentro do interesse do direito internacional público, mas a gente pode destacar uma parte dela e dizer, não, ela é um componente do processo, né? Do processo, seja o processo civil, seja o processo penal, porque a cooperação jurídica internacional nunca será vista como algo alienígena, algo estranho a um procedimento qualquer. Ela é algo que só existe dentro do processo. O processo aqui visto não apenas como aquilo que começa com a denúncia e vai até a sentença, mas toda a persecução criminal, né? Então, o conceito de persecução criminal vista desde a data do fato até a data do cumprimento da pena, se pena houver. Então, por que assim? Porque a cooperação jurídica internacional é formada por incidentes. E esses incidentes podem acontecer na fase da investigação, incidentes que podem ocorrer na fase da ação penal e incidentes que podem se dar durante a execução penal. Eu vou dar 3 exemplos
Disso, inclusive, o último tem a ver com o que Rogério acabou de dizer sobre competência. Primeiro exemplo, digamos que no inquérito policial ou no PIC, não importa, não haja nenhum dado que ligue aquele fato a algum aspecto internacional. É um homicídio cometido em alguma cidade do Brasil ou um crime de estelionato cometido em alguma cidade do Brasil envolvendo brasileiros, praticado por brasileiros. O homicídio tendo como vítima brasileira e o autor é brasileiro. Tem cooperação jurídica internacional aí? Não necessariamente, mas pode ter. Por isso que é um incidente. Qual é o pode ter aqui? Digamos que o réu descubra que Rogério é o promotor do caso. O réu vai querer fugir logo porque sabe que a investigação e a ação penal serão bem feitas. Então, a chance dele ser condenado é muito grande. Então, o que é que ele faz? Dá no pé. Por que ele se manda para o Paraguai, que é ali pertinho, foge para o Paraguai e depois pega um avião para algum lugar do país. Veja, um caso comum terá o quê? Nós teremos a necessidade de fazer um pedido de quê? Pedido de extradição. A extradição é um dos instrumentos, uma das ferramentas da cooperação jurídica internacional, destinada à captura de foragidos. Desde quando existe extradição no planeta? 80 anos, 100 anos? Tem mais de 4.000 anos. Os primeiros tratados de extradição documentados são de 1700 e tanto antes de Cristo. Então, não é nada realmente novo. Muito bem, extradição. Digamos que não seja o caso de um investigado fugir, que nós tenhamos aí uma testemunha que se mudou de São Paulo, ou da Bahia, ou do Amazonas, para o exterior. Como é que nós ouviremos? Como é que o delegado de polícia, ou o promotor de justiça, ou o juiz presidindo a ação penal ouvirão essa testemunha? Com aquilo que Márcio falou há pouco, com uma rogatória, que é aquele velho mecanismo, o tradicional mecanismo de coletar provas orais ou documentais no exterior, e que hoje está completamente defasado e foi substituído no Brasil a partir do final dos anos 90 por um novo mecanismo, que é o chamado pedido de auxílio direto, assim denominado pelo CPC. E olhem, quem está estudando em matéria penal, cooperação jurídica internacional, tem que dar uma passada bem grande lá no CPC, porque é lá que está grande parte da legislação brasileira sobre esse aspecto. Por quê? Porque o CPP defasado não acompanhou essa evolução nesses 80 anos que passaram. Então, o que acontece, então, com essa testemunha? Ela será ouvida no exterior, seja por uma rogatória que será emitida pelo juiz ou pelo membro do Ministério Público, a fim de que as respostas cheguem ao Brasil, seguindo-se um caminho que nos levaria a pensar aqui também a cadeia de custódia da prova testemunhal coletada no exterior, que será incorporada ao processo depois que passar tiver uma passagem cartorial, uma passagem burocrática. E essa passagem burocrática que serve para a legalização da prova, é esse o nome que se dá, nós também chamamos de consularização da prova. Este depoimento poderá ser utilizado em juízo para provar isso ou aquilo. Digamos agora que não se trate de um homicídio, nem de um crime qualquer desses de violência urbana, se trate de um crime de corrupção. E nesse crime de corrupção, o prefeito, aquele prefeito que vocês sabem de onde é, e que passou a mão no dinheiro público, cometeu crime lá do Decreto-Lei 201, ou cometeu um crime de lavagem de dinheiro a partir daí, e esse prefeito mandou dinheiro para fora do Brasil. O crime não tem nada a ver com o exterior, mas agora o dinheiro, os ativos, produto proveito do crime, estão no exterior. O que é que você precisa? De cooperação jurídica internacional para, primeiro, rastrear os ativos, depois bloquear os ativos, depois, aí que entra um detalhe importante, dividir os ativos. Pode haver uma situação que você terá que dividir ou compartilhar, em inglês se chama de asset sharing, fazer a partilha de ativos no exterior, e depois você, então, repatria os valores e, no último momento, faz a destinação desses valores para a vítima, terceiro de boa-fé, etc., o que seja. Isso é durante o processo. Pensemos agora na etapa da execução. Na etapa da execução, você pode divisar uma situação na qual o indivíduo foi condenado, está cumprindo pena, mas o réu que foi acusado por Rogério é japonês, ou é italiano,
ou é venezuelano, ou é russo, não importa. Qualquer que seja a nacionalidade. Onde é que um réu que é estrangeiro em nosso país gostaria de cumprir a pena pelo crime que cometeu? Pode ser que ele goste muito do Brasil e queira ficar aqui. Por outro lado, pode ser que ele não tenha nenhum laço com o Brasil, nenhum, e se sinta mal aqui, queira voltar para o país, não goste da comida, não tenha familiares que o visitem na cadeia, vocês sabem como é difícil isso, e ele queira cumprir a pena dele no país dele, por um crime que ele cometeu aqui. É possível fazer isso? É possível fazer isso. Tem vários brasileiros fazendo agora o raciocínio inverso, tem vários brasileiros que cometem crime no exterior, e eu posso citar inúmeros casos no Japão, nos Estados Unidos, em Portugal, em países vizinhos aqui da América Latina, em países africanos, que uma vez tendo, percebam bem, para não confundirem com extradição, uma vez tendo cometido um crime lá, voltam para cá cumprindo pena, que foi aplicada lá. E aí onde é que entra a competência estadual? É aí, Rogério. Bom, normalmente na cooperação jurídica internacional... Deixa eu regar com um caso hipotético. Caso hipotético, hein? Diga lá. Vamos imaginar, deixa eu pensar aqui, num jogador de futebol. Caso hipotético, gente, por favor. E ele foi condenado lá fora por estupro. Se for condenado por fora. Hipoteticamente, na Itália... Vai, tudo bem. Então, você está tornando mais hipotético ainda. O Márcio... Eu ia falar outro país, o Márcio, não sei por que, falou da Itália. Então, vamos imaginar que esse jogador que deu muita alegria aos mineiros e tristeza aos corintianos, e eu sou corintiano, o que acontece quando ele jogava no Santos? Foi o terror. Bom exemplo, ótimo exemplo. Não é um bom exemplo, Vladimir? Ótimo exemplo, ótimo exemplo. Digamos que essa pessoa hipotética seja condenada na Itália por crime sexual, alguma coisa assim. O que vai acontecer? Este indivíduo, ele, embora fale idioma, embora goste do país, está lá há muito tempo, ele quer ficar perto da família, quer ficar perto dos amigos, quer comer feijoada de vez em quando, mesmo no sistema prisional, né? Então, ele pode pedir que a sua pena seja transferida, que a execução da sua pena seja transferida para o território brasileiro. E aí, como é que acontece isso? Isso acontece sempre no interesse da pessoa apenada, né? E, claro, tem que ser feito por iniciativa dele, do condenado, ou a pedido de outra instituição, de um órgão público qualquer, sempre com a concordância dele. Uma vez que isso tramite pelas vias ordinárias, naturais desse tipo de pedido de cooperação, esse indivíduo ele tem a sua pena, vou dizer, ratificada no Brasil. Então, sua pena, a expressão correta é reconhecida. Então, o Estado brasileiro reconhecerá a pena aplicada no exterior, a fim de que esse brasileiro possa cumpri-la aqui. Uma vez feito esse reconhecimento, que é feito perante a Justiça Federal, o que é que acontecerá? E aí que entra o interesse da competência estadual. O que acontecerá com esse indivíduo? Ele tem de cumprir a pena em algum estabelecimento prisional. Ele é um criminoso violento, um criminoso tipo facção criminosa? Não é, né? Então, ele não se encaixa no critério de penitenciários federais de segurança máxima. Nem estão presentes as condições daquela Lei 11.671, né, de 2008. Então, o que é que vai acontecer? Ele vai cair num estabelecimento estadual, compatível com o tipo de criminalidade que ele cometeu. Nesse estabelecimento estadual, embora teoricamente essa seja uma pena, entre aspas, aqui, federal, porque veio do exterior e foi chancelada pela Justiça Federal, vai se aplicar a súmula 192. Portanto, a execução da pena pelo crime praticado no exterior e que resultou numa condenação no exterior e que agora está sendo executada no Brasil, ficará sob a supervisão imediata do Ministério Público Estadual e do juiz da AVEP ou VEC, como quer que chame. Então, vejam. Deixa eu te fazer só uma observação, desculpa te interromper. Diga. Você chamou a atenção para um detalhe, você falou 2 ou 3 vezes que essa transferência de execução precisa da concordância do condenado. Precisa da concordância do condenado. A transferência do condenado.
São dois institutos, né? Aquela transferência do condenado, que é esse caso, e nós temos a outra chamada Enforcement of Foreign Conviction, que é outro instituto. Perfeito. Então, veja, para deixar claro para quem nos ouve, o caso que eu estou mencionando, chamando de hipotético, é do Robinho. Se o Robinho estivesse lá na Itália e fosse preso, a transferência do condenado para que fosse ratificada a sua pena e cumprida aqui precisaria da concordância dele. De lá para cá. Ele já está preso lá. Ele já está preso lá, cumprindo pena lá. Aí precisa da concordância dele para vir para cá. Acabou. Ótimo. Agora vamos imaginar o que existe. O Robinho já está aqui. Não será extraditado. Então, aí eu tenho um divórcio, porque no exemplo que você deu, há um casamento entre a execução e a pessoa no estrangeiro. E o interesse. Agora eu tenho um divórcio. A execução está lá. Não a execução, a condenação está lá. Aguardando a execução, o título perfeito está lá, mas o pretenso executado está aqui. E agora? Muito bem. Precisa da concordância dele? Vamos lá. Nesse caso, você teria duas alternativas, né? A primeira já não vale porque o indivíduo não está sob a jurisdição do Estado que o condenou. Então, o Estado que o condenou, ou que vier a condená-lo, teria duas opções. A primeira opção você até mencionou, a extradição. A extradição seria impossível no caso de um brasileiro nato, mas não seria impossível no caso de um brasileiro naturalizado, porque a Constituição permite a extradição de brasileiros naturalizados com aquelas especificações ali constantes do artigo 5º, ok? Muito bem. Então, já que é um brasileiro nato, não pode ser extraditado. Primeira opção, fica fora. Segunda opção, seria um instituto parecido com esse da transferência do condenado, mas só um pouco parecido. Por quê? Porque na transferência do condenado, como você bem disse, é um casamento, e aí a transferência se dá de duas coisas, do título e da pessoa. O título da pessoa vem juntos para continuar a execução aqui. Na transferência de execução penal, que é conhecida em inglês como Enforcement of Foreign Judgment, ou seja, a execução de condenações penais estrangeiras, em português, nós teríamos uma situação na qual há uma separação entre o indivíduo que foi condenado, já não está naquela jurisdição, e a sentença que lá foi proferida. Nesse caso, o que é que se pode fazer? Pode-se pedir ao Estado brasileiro que aqui reconheça, e de novo essa palavra importante, reconheça a pena aplicada lá, para que aqui, independentemente da vontade de quem quer que seja, a única vontade que importará aqui será da jurisdição brasileira, esse julgamento condenatório no exterior seja aqui validado. Mas você sabe, Rogério, você também sabe, Márcio, que isso só é possível no Brasil desde 2017. Antes não era possível. Por que antes não era possível? Porque a parte geral do Código Penal, onde temos lá um artigo que muita gente passa batido e não percebe que é uma regra de cooperação jurídica internacional, só reconhece a eficácia da sentença penal estrangeira, o Código Penal, né? Parte geral de 84, só reconhecia para duas utilidades. Para a implementação dos efeitos civis da sentença penal condenatória estrangeira, então, para os efeitos civis do artigo 91 do Código Penal, isso era um reconhecimento ínfimo diante dos problemas que nós temos na cooperação internacional, mostrando o atraso do Brasil ali nos anos 80, nessa temática. E para uma segunda coisa, para quando mutatis mutandis nós tivéssemos algo como a sentença absolutória imprópria de um inimputável. Um inimputável praticou um fato no exterior e aí foi absolvido impropriamente, e esse inimputável está no Brasil. E aí vem essa decisão, que seria para nós uma absolutória imprópria, e precisa ser cumprida com a submissão dele a uma internação, um tratamento ambulatorial. Para isso, a lei brasileira admitia. Mas para nada mais do que isso. Isso só mudou com a lei de migração, que é 13445 de 2017, que permitiu que sentenças proferidas no exterior fossem aqui reconhecidas, para essa finalidade, como casos como esse de Robinho, se for o caso, e também para que nós, aí é que está o interesse, Rogério, para que nós tivéssemos essa possibilidade. Porque uma palavrinha importante, Márcio, na cooperação jurídica internacional é sempre a reciprocidade. Então, um dos princípios fundamentais do direito internacional é a reciprocidade, e a reciprocidade também marca
a operação dos órgãos de cooperação brasileiros e de qualquer outro país. Então, como nós não podíamos conceder, nós não podíamos dar. Nós não podíamos pedir, nós não podíamos conceder um pedido desse tipo de reconhecimento de uma condenação estrangeira, nós não podíamos pedir a ninguém, porque iam dizer, vocês não fazem por nós, e nós vamos fazer por vocês, não tem nenhuma lógica dentro das relações internacionais dos Estados soberanos. Então, a partir dessa lei de imigração, o Brasil passou a poder fazer isso, e se vocês quiserem pesquisar aí na internet, vocês vão pesquisar, procurem o nome Marcelo Bauer, com B-A-U-E-R, Bauer. E vocês vão ver que se trata de um brasileiro que foi condenado aqui em Brasília, estou falando do Conselho de Brasília, foi condenado aqui em Brasília, no Tribunal do Júri, por um crime que hoje, Rogério diria que se chama feminicídio. Mas em 1997 seria o quê? Um homicídio qualificado. Né? Homicídio qualificado pela torpeza, talvez. Ele matou a namorada, numa situação que hoje se caracterizaria como feminicídio, escondeu o corpo no cerrado aqui, tocou fogo no corpo e fugiu do Brasil para a Dinamarca. Vejam o que aconteceu. Fugiu do Brasil para a Dinamarca e na Dinamarca o Brasil pediu a extradição dele. Aí a Dinamarca disse, negativo, não extradito. Sabe por que a Dinamarca disse não extradito? Por causa das nossas condições carcerárias. Por quê? Porque a temática de direitos humanos, que é objeto dos seus estudos, Rogério, a temática de direitos humanos é fundamental para a solução dos casos de cooperação internacional. Então, ele teve uma chance de ficar impune durante um tempo na Europa por conta do carcerário brasileiro. Então, se você acha que bandido bom é bandido morto, para quem acha isso, pense de novo, porque a gente perde a oportunidade de recuperar criminosos, homicidas e feminicidas como esse, por conta do nosso sistema prisional. E não é o único caso, eu poderia contar vários. Segunda chance o Brasil teve, ele fugiu para a Alemanha. Quando ele fugiu para a Alemanha, o Brasil pediu de novo a extradição, no caso, no interesse do Ministério Público aqui de Brasília, do DF. Só que a Alemanha disse, além de ser brasileiro, ele também é alemão. Lembra o sobrenome Bauer. E aí, como vocês não extraditam brasileiros natos, nós não extraditamos ninguém para vocês. Lembrando uma coisa que é um mito, Márcio, é um mito terrível na extradição. Todo mundo acha, quando a gente analisa a matéria de extradição, todo mundo pensa que os países não extraditam os seus nacionais. Isso é um grande mito. O Brasil está na minoria dos países que não extraditam os nacionais. Não sabia disso. Para considerar, para você ter um dado, um número com o que trabalhar. Se a gente considerar os países ibero-americanos, 67% dos países ibero-americanos extraditam nacionais. O Brasil está na minoria de países que não extraditam. Vou citar alguns ibero-americanos. Espanha, Portugal, Argentina e tantos outros. Entre países de tradição common law, Inglaterra e Estados Unidos extraditam nacionais. O Brasil está num grupo muito pequeno e que tende a se reduzir ainda mais. México extradita nacionais, Colômbia extradita nacionais. Muito interessante. Bom, o Brasil não pôde extraditar, não poderia extraditá-lo e, portanto, a Alemanha disse, não tem reciprocidade, já era. Então, ficou a terceira chance, né, Rogério? E qual era a terceira chance? Um crime cometido em 1987, que estava há 30 anos impune. Podem procurar a manchete que está aí. 30 anos impune. Depois desses 30 anos, entrou em vigor essa nova lei. E aí a PGR, eu trabalhava na cooperação internacional nessa época, e o MP do DF, pedimos ao governo da Alemanha que reconhecesse a nossa sentença. Que sentença proferida pelo Tribunal do Júri do Distrito Federal, que foi confirmada pelo TJ aqui da capital. E daí o título foi para lá, e hoje ele cumpre pena. A pena aplicada em Brasília está sendo cumprida numa prisão na Alemanha pelos crimes aqui cometidos em 1987. E não deu nenhum problema no tema prescrição, não, né? Felizmente não. E essa pergunta também é muito boa, porque me permite falar de um princípio que rege a cooperação internacional, que é o princípio da prescrição preferente. Tá? E é um princípio muito comum em matéria extradicional e ele se apresenta também em outros contextos. O que é o princípio da prescrição preferente ou o princípio da lei prescricional preferente? É tipo um favor rei, um favor libertate, segundo o qual, quando alguém está submetido a um pedido dessa natureza, no confronto de duas leis, quando não há uma lei uniforme, qual é a lei uniforme? O tratado. Eu acabei não falando porque que o artigo 1º, inciso 1º do CPP contém regras de cooperação internacional. Por isso que eu vou dizer agora.
Quando você não tem uma lei uniforme, que seria o tratado, e esse tratado seria a lei especial, o princípio da especialidade visto nesse contexto, né? O tratado sendo a lei especial em relação às leis gerais do Brasil, isso nos leva aqui a que as regras que regem certas matérias penais e processuais, sobretudo as processuais, são as do tratado, da lei comum entre os países, né? Na falta de uma lei comum, o que é que acontece? Nós temos uma lei prescricional no Brasil, uma lei prescricional na Alemanha, uma lei prescricional no Brasil, uma lei prescricional na Inglaterra. Mas é notório que as normas prescricionais do Brasil são muito mais favoráveis do que as de outros países. Então, normalmente, a nossa lei que será a incidente na aplicação nesse contexto. O juiz terá de decidir, ou o aplicador, terá de decidir se invoca a regra prescricional estrangeira ou a brasileira. Quando você faz esse cotejo, normalmente aquela que é mais benéfica é a nossa, como eu disse. Nesse caso concreto, não houve isto, porque as leis prescricionais alemãs são muito mais rigorosas do que as nossas, e mesmo no nosso contexto, como se tratava de um homicídio, o número de marcos prescricionais era muito grande, né? Então, você tinha o marco prescricional do recebimento de denúncia, você tinha o marco prescricional da pronúncia, depois da condenação em primeiro grau e daí por diante. Então, não houve prescrição. Tem muita interrupção. E aí eu até faço uma brincadeira aqui. Aí eu quero ver explicar para o juiz alemão a nossa prescrição. Se você me chamar outro dia aqui para falar de outro assunto, que vai ser matéria de corrupção, alguma coisa assim, eu explico o que aconteceu. Não foi com o alemão, parece que você adivinhou, foi com o austríaco. Eu conto depois da história, outro dia, para a gente não misturar os temas aqui. Então, essa realidade da cooperação internacional cada vez mais complexa exige que a gente tenha novas ferramentas. Então, o Márcio falou ali, a gente tinha só rogatória. O que é que o CPP menciona? Rogatória. Se você pensa que vai estudar cooperação jurídica internacional pelo CPP, ferrou-se, né? Porque não é só no CPP. O CPP só fala de duas coisas: homologação de decisão estrangeira, e ainda o CPP menciona homologação de sentença estrangeira, não como é hoje denominado pelo STJ, homologação de decisão estrangeira, e rogatórias. Não menciona os novos mecanismos, como o auxílio direto, não menciona mecanismos como equipes conjuntas de investigação, não refere dois institutos que estão na lei de imigração, que nós já comentamos aqui, não menciona o que se denomina de informação espontânea, que é muito útil para elucidar hipóteses criminosas, hipóteses delitivas que mereçam investigação em outro país, é como se fosse uma notícia-crime transnacional. Não menciona os mecanismos de recuperação internacional de ativos, não fala das equipes conjuntas de investigação, não trata da figura da autoridade central, então não tem nada ali no CPP. Onde é que você vai achar essas coisas? Já mencionamos, Lei de Imigração, CPC, no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, no regimento interno do STJ, nos regimentos internos da PGR, em portarias, muitos atos infralegais, diversos atos infralegais, não só no nível de decretos e portarias interministeriais, mas outros tipos de atos infralegais. Então, é um cenário bastante complexo que mostra que nós não demos a necessária atenção ao complexo mundo da cooperação internacional para sequer termos uma lei de cooperação. Nós deveríamos ter uma lei de cooperação. Eu sou contra, Rogério, que essa matéria fique no Código de Processo Penal, porque deveria ser uma lei uniforme para a cooperação jurídica, civil e penal. Mas tudo bem, melhor ter no CPP do que não ter nenhuma. Mas o cenário hoje é muito ruim, e esse cenário ruim cria insegurança jurídica e cria muitas controvérsias quanto à forma de obtenção de prova no exterior. Uma das mais comuns, e aí também seguindo um tópico que Márcio abordou, pensar em como se produz prova no exterior. Então, se você quer saber como você produz uma prova no exterior para ela ser válida no Brasil, você não encontra resposta em nenhum lugar, senão na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, na antiga LIC, né? Especialmente o artigo 13. Né? Mas não ali apenas, nós temos os tratados internacionais que também fazem referência a regras semelhantes a essas, que são denominadas no contexto geral como o princípio lex diligentia, ou seja, a lei que regerá a produção da prova não será a nossa, será a lei de lá.
É fácil pensar nisso, né? Se alguém pedir uma prova para ser produzida no Brasil, nós produziremos essa prova de acordo com a lei estrangeira ou de acordo com a nossa lei? Só que quando você propõe esse exercício, né, de inversão a um advogado ou alguns doutrinadores que não compreendem o fenômeno, eles dizem, não, que isso não é bem assim. É assim. Quando nós vamos obter uma prova, o Ministério Público Brasileiro, a Polícia Brasileira obter uma prova no exterior, essa prova não será produzida do jeitinho que nós gostaríamos que fosse, de acordo com a lei processual brasileira. É do jeitinho que eles gostarão de fazê-lo, conforme a lei estrangeira do Estado requerido. É assim em nome de quê? Da soberania. Porque naquele espaço territorial, a jurisdição que se exerce não é a nossa. A jurisdição que se exerce é a deles. E o que se pode exigir, o máximo que se pode exigir no plano da cooperação internacional, é que o Estado cumpra o que foi pedido, cumpra com celeridade, mantenha a confidencialidade do pedido e permita que nós utilizemos aquela prova quando a informação voltar. Porque ainda tem isso. Ainda tem um aspecto de especialidade que, se você achar interessante, a gente pode comentar à luz de casos concretos, inclusive o caso do ex-prefeito, ex-deputado Paulo Maluf, e de outras pessoas que acabaram sendo beneficiados pelo emprego desse princípio. Eu acho isso muito válido, Márcio. Vamos fazer o seguinte, vamos para o último bloco. No último bloco, o Vladimir traz um outro caso concreto para ratificar todas essas informações que ele passou, uma aula. Aqui deixou de ser um podcast, acabou sendo uma aula, né, Márcio? E depois nós vamos abusar, no sentido mais puro da expressão do Vladimir, vamos pedir para o Vladimir, com a experiência que ele tem, de dar palpites para os nossos usuários, palpites do que pode vir a ser cobrado em concurso envolvendo esse tema de cooperação internacional. Pode ser? Então, vamos lá. Se você aproveitou esse episódio do JusPlayCast, não perca a oportunidade de ouvir com exclusividade o terceiro bloco com dicas sobre o tema para concursos públicos. Acesse o site jusplay.com.br para assinar e baixar nosso aplicativo disponível na Play Store e na Apple Store.